Lição 5. Pronomes pessoais, artigos, adjetivos e suas posições. Pronomes pessoais gregos. Eu concordo com aquele irmão que está pensando que tem muita coisa, né, para guardar, para memorizar, e realmente foi colocado muita coisa numa mesma aula, né? No mesmo, como se fosse assim, um mesmo encontro. São as aulas 3, 4 e 5. Mas paciência, aos pouquinhos nós vamos entendendo, vamos memorizando. Isso é com o passar do tempo. Não é assim também da noite para o dia. Mas eu concordo que há muita informação, né, ao mesmo tempo. Então, pronomes pessoais. No nominativo, o eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ego, eu, que nós já aprendemos. Su, o tu, né? Autós, ele. Remeis, nós. Rimeis, vós. Autói, eles. Só que esses pronomes, na conjugação verbal, eles pouco aparecem. No grego, pouco aparecem esses pronomes, conjugando um verbo. Um verbo, por exemplo, lego. Lego, leguei, legueis. Eles não colocam eu falo, tu falas, ele fala. Né? Nós falamos, vós falais, eles falam. Não, só pela terminação você já sabe a pessoa da qual ele está falando. Tá bom? Mas existem esses pronomes e às vezes eles aparecem. Tá? Por exemplo, ego e mi, eu sou. Às vezes aparece essa expressão. Mas é raro. Tá ok? Mas existem esses pronomes e às vezes eles são usados de uma outra forma, sem ser com a conjugação verbal. Tá bom? Então esse é o nominativo. Agora o genitivo. Genitivo nós aprendemos que quer dizer posse, possessão. Então na primeira pessoa é mu ou mu, que é meu, minha e de mim, ou meus, minhas. Su, teu, tua, de ti. E ao tu, dele. Né? Veja que isso aí é possessão. Tá ok? Então no plural agora. Remon, nosso, nossa, nossa, de nós, nossas, nossos. Ok? Rimon, vosso, vossa, de vós, e no plural também. E ao tom deles. Tá ok? Então isso aí no genitivo. Agora no dativo. Emoi e moi, para mim. Dativo nós sabemos que é objeto indireto. Então tem aquela preposição, né, como se houvesse aquela preposição. A ti, para ti. Tá ok? Então, emoi e moi, para mim. Soi, a ti. Autor, para ele, lhe. Remim, para nós. Rimim, a vós. E autós, para eles. Tá bom? Esse é o dativo. E o acusativo, que é o objeto direto, né, aquele que sofre diretamente a ação do verbo, né? Então, primeira pessoa do singular é me ou me, que é o me, né, em português. Se, te, autom, o, remais, nos, rimais, vós e autus, os. Ou melhor, nos, vos e os. Ok? Remais, nos, rimais, vos e autores, os. Tá bom?
Então aqui nós temos todos os pronomes pessoais gregos. Na primeira pessoa do singular, na segunda, na terceira, na primeira do plural, segunda e terceira. Nós podemos observar que a primeira pessoa do singular, todos os pronomes começam com epsilon. Na segunda pessoa do singular, começam com sigma. Agora as terceiras pessoas, né, singular e plural, elas começam com alfa. Então elas causam confusão, ok? Então tem que prestar bastante atenção nas terceiras pessoas, tá? A primeira pessoa do plural começa com eta e a segunda pessoa do plural começa com y. E a terceira do plural com alfa. Como eu falei, é muita coisa, é difícil de memorizar tudo isso ao mesmo tempo, mas aos pouquinhos os irmãos vão pegando, vão assimilando. Ok? Então agora os artigos definidos. Até agora nós só estudamos palavras masculinas, mas o autor ele coloca aqui também feminino e neutro. Tá? Então, o mais importante aqui é saber isso aqui. O nominativo do masculino, feminino e neutro são os artigos mais usados. O ró, masculino, o re, feminino, e o tó, neutro. Tá bom? Então, inclusive, o feminino, a letra eta, ela vai sempre designar uma palavra feminina. Quando tiver alguma coisa feminino, geralmente você vai encontrar a letra eta ali. Tá? Não em todas, mas em muitos casos assim. Então, o, a. Tá ok? No genitivo, tu. No dativo, to. E no acusativo, tom. A terminação é a mesma, só coloca o tal antes. Ok? Nós já falamos isso aqui. No feminino também acontece. O eta aqui, né? O re, aí tes, te e tem, que são terminações dos substantivos terminados em eta, que nós ainda não vimos. Né? Conforme eu já falei, o autor colocou aqui. Mas é a. E to, tu, to, to. O neutro, aqui no genitivo e dativo, né, eles são iguais. Só muda aqui no nominativo e no acusativo. E aqui o plural. Então, roi, ai e tar. Roi, ai e tar. Então, os, ais. E aqui as terminações. Tá? Nós já vimos essa aqui. Você coloca o tal antes, né? Tom, tos, tus. Aqui no feminino, tom, tais, tais. E aqui no neutro, tom, tos, tá. Então é isso aí. Não temos muito o que falar. O grego, é como eu já comentei antes, ele é fácil de entender. Eu acredito que os irmãos estão entendendo como que funciona a gramática grega. Só que, entretanto, tem muita coisa para se guardar, para se memorizar. No grego tem essas declinações. Né? E essas declinações, elas são complicadas, né? No sentido de que existe uma terminação para cada local da frase, né? Para cada posição da frase, para cada caso da frase. Né? Tá? Então, só resta nós apresentar isso para os irmãos. E cada um de nós tem que ir tentando guardar o máximo possível dessas informações. Tá? Eu sei que é difícil, como eu já falei, mas aos pouquinhos nós vamos pegando. Tá bom?
Então agora adjetivos. Adjetivo é aquilo que qualifica o substantivo. Ele vai falar algo do substantivo. Né? Isso que é um adjetivo. Então os adjetivos em grego possuem duas posições principais, atributiva e predicativa. Adjetivo é bem fácil, é bem tranquilo. Tá ok? Então, nós temos atributiva e predicativa. Posição atributiva, o próprio nome já está dizendo, vai dar uma atribuição. Descreve uma qualidade ou característica do substantivo e é precedido por um artigo. Então, quando você vê numa frase um adjetivo, ele está precedido por um artigo, então a função dele ali é a função atributiva. Ele está dando uma qualidade, uma característica sobre o substantivo. Um exemplo aqui. Rodulos, pistóis. Pistóis é fiel. Então, o escravo ou o servo, o fiel. Então, nós podemos ver aqui é o substantivo, que é escravo ou servo, né? E aqui o adjetivo que está dando qualidade para o substantivo. Ele está dizendo que ele é fiel, né? Que o escravo, fiel. Então, rodulos, pistóis. Olha o artigo aqui, acompanhando o adjetivo pistóis, fiel. Mas só que quando a gente traduz, nós não falamos o servo, o fiel. Tá? Mas na frase vem assim. Então, para nós fica dessa forma. Rodulos, pistóis. O escravo, fiel. Entendido? Então, o servo, fiel. Ou o escravo, fiel. Ok? Então, aqui um exemplo. Ego eimi, poimen, kalós. Então, eu sou, aqui pastor, poimen, pastor, e aqui bom. Então, eu sou, né? Ego, eu, eimi, lembra do verbo eimi? Então, eu sou, poimen, o pastor, kalos, bom. Então, eu sou o pastor, o bom. Então, quando a gente traduz, fala, eu sou o bom pastor. Então, vejam bem que o adjetivo, né, está acompanhado do artigo. Tá ok? Agora, outro exemplo aqui. Tis ara estin, pistóis dulos. Então, por que ou pois é, né? Aqui estim, em mim, ei estim. Então, é o verbo ser, é aqui, tá? Pistóis. Então, o fiel, servo. Então, ele está fazendo uma pergunta. Por que o pois é o servo fiel? Aí ele continua aqui na sua pergunta. Então, quem é? Por que é, né? Pois o servo fiel. Tá bom? Então a gente vê, o importante aqui é isso aqui, pistóis, o adjetivo acompanhado do artigo. E aqui o substantivo. Entendido? Bem tranquilo, né? Bem facilzinho. E a função predicativa também é fácil. Faz uma afirmação
a respeito do substantivo. Não é acompanhado por um artigo e possui o verbo ser implícito. Então a característica predicativa é essa. Ele vai fazer uma afirmação do substantivo. Não tem artigo. E o verbo ser tem que estar implícito ali. Um exemplo. Hologós pistóis. Então, hologós pistóis. A palavra fiel. Então, a palavra é substantivo, fiel é o adjetivo. Pode ver que não tem artigo e o verbo ser está implícito aqui, que é estim, né? Em mim, ei estim. Eu sou, tu és, ele é. Então a palavra é. Então logos estim pistóis. A palavra é fiel. Ou então pistóis rologós, a mesma coisa. Fiel, estim, rologós. Fiel é a palavra. Não tem artigo acompanhando o adjetivo. E o verbo ser está implícito aqui. Tá? A palavra é fiel. Ok? Vamos memorizar. Na semana passada nós memorizamos, ou melhor, no último vídeo, né? Nós memorizamos ego to alfa, kai to ômega. E hoje vamos memorizar mais 2 versículos. Então aqui, ego em mi, ro artóis, tens zoeis. Vamos repetir? Ego em mi, ro artóis, tens zoeis. De novo, ego em mi, ro artóis, tens zoeis. Então, ego em mi já é bem conhecido nosso. Eu sou. Artós nós vimos no vocabulário, né? Aquela tabelinha com a palavra. Artós quer dizer o quê? Pão. Então, ego em mi, eu sou o pão. Também vimos zoe, naquele vocabulário. Zoe é vida. Lembram? Zoe, vida. Então, da vida. Está aqui no genitivo, né? Uma palavra feminina. Está no genitivo. Zoe. Então, ego em mi, ro artós, teis zoe. Eu sou o pão da vida. Ok? Então, mais uma. Ego em mi, to fux, tu cosmu. Vamos repetir? Ego em mi, to fux, tu cosmu. De novo. Ego em mi, to fux, tu cosmu. Ego em mi, eu sou. Fux é luz, de onde vem a palavra fósforo. Então, to fux, a luz. Tu cosmu. Então, no genitivo aqui, né? Do mundo. Isso aqui os irmãos já conhecem. Então, ego em mim, eu sou. To fux, a luz. Tu cosmu, do mundo. Ok? Então, com isso, nós já começamos a memorizar a palavra, né? A palavra de Deus. Ok? Então, com isso, terminamos a nossa aula. Que Deus abençoe a todos.